Salve! Olá, pessoal! Bom dia! Hoje é 22 de junho de 2016, festa de São João, né? Nas vésperas da festa de São João. Eu sou baiana, a festa de São João é uma tradição muito gostosa, então, para o pessoal que está no Brasil, aproveita esses momentos em família, dessas tradições assim do nosso povo, porque é uma coisa maravilhosa. Então, vamos estudar nas vésperas das vésperas de São João. Continuando nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, tá bom? Pela dona Ivone do Amaral Pereira, nós estamos estudando o capítulo que se chama justamente Faculdade em Estudo. Estamos focando, não é? Na letargia e na catalepsia. Então, nós estamos numa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, como sempre, nosso método de trabalho. Nós vamos lendo e nós vamos criando desenvolvendo a nossa ideia. Eu ia dizer um diálogo, mas como está gravado, não está ao vivo ali no Pautalk, então não pode ser diálogo, né? Então vamos lá. Casos há em que um consciencioso experimentador remove a possibilidade ou causa de tais acontecimentos e o paciente volta ao estado normal anterior. Mas o desenvolvimento pleno de tal faculdade é que, conscienciosamente, restituirá ao indivíduo o equilíbrio das próprias funções psíquicas e orgânicas. O tratamento físico-medicinal, atingindo o sistema neurovegetativo, fortalecendo o sistema nervoso com aplicação de tônicos reconstituintes, etc. Também será de importância valiosa, visto que a escassez de fluidos vitais poderá incentivar o acontecimento, emprestando-lhe feição de enfermidade. Então, ele primeiro estava falando para nós sobre a questão por que existia a letargia, a catalepsia, mas ele já começa esse parágrafo dizendo que em alguns casos, alguns experimentadores podem fazer a pessoa voltar em si através da magnetização, né? O uso das energias. Um consciencioso experimentador. Tá bom? Mas ele ainda diz assim, o tratamento físico-medicinal atingindo o sistema vegetativo, ou seja, a falta de fluido vital. Então, vamos reconstituir o fluido vital no qual vai estar faltando para essa pessoa que cria nela, né? Essa predisposição a esse fenômeno de letargia. Ok. Emprestando-lhe feição de enfermidade. Então, fica parecendo a pessoa doente, tem que ser tratado mesmo. Se vocês lembrarem daquele caso da menina da revista Espírita, nós vamos lembrar de novo para vocês que os pais levaram ela para França, para Paris, na época, para poder tratar, porque a menina estava definhando. E a menina era só cataléptica, né? Estava definhando a olhos nus. Então, era necessário um tratamento médico, além de ser também a menina pesquisada pelos estudiosos da época, né? Então, vamos lá. Cumpre-nos ainda advertir que tais faculdades relativamente raras, porque não cultivadas na atualidade, agem de preferência no plano espiritual com o médium encarnado sob a direção dos vigilantes espirituais. Campo apropriado. O mundo espiritual para suas operosidades, tornando-se então o seu possuidor. Prestimoso colaborador dos obreiros do mundo invisível e numerosas espécies de especulações a benefício da humanidade encarnada e desencarnada. Entre os homens, a ação de tais médiuns se apresentará de melhor vulto, mas se souberem atentar às intuições que com eles virão ao despertar, grandes feitos chegarão a realizar também no plano terreno. Então, é uma faculdade que vem muito usada no plano espiritual, né? Induzida ali pelos amparadores, pelos espíritos benfeitores, que trabalham com esse tipo de atividade, estimulando o médium essa saída do corpo assim mais lúcido. E se manter
a lucidez de ter a lembrança do que houve, não é? Do que ocorreu, também poderá trazer para o campo físico, para o campo da vida material, a importância que é esse trabalho como médio, né? Que na verdade são as projeções, né? As projeções astrais. Só que no caso da projeção astral com a letargia profunda, porque a dona Ivone ficava talmente rígida que dava aparentemente a impressão da morte mesmo. Os ensinamentos contidos nos códigos espíritas, a advertência dos elevados espíritos que os organizaram e a prática do espiritismo demonstram que nenhum indivíduo deverá provocar, forçando o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas, porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e não propriamente espíritas, tais como a autossugestão, a sugestão exercida por pessoas presentes no recinto das experimentações, a hipnose, o animismo ou o personismo, tal como o sábio Dr. Alexander Aksakoff classifica o fenômeno, distinguindo daqueles denominados efeitos físicos. Vamos lá, com calma. Então ele diz assim, olha, não deverá provocar, forçando o desenvolvimento da faculdade. Se a pessoa não tem uma predisposição para uma determinada faculdade, ela não vai forçar, para não confundir com o fenômeno, é assim que ele está dizendo, com o fenômeno anímico. Só que hoje, com os estudos que estamos nas mãos, lembre-se a época, qual é a época aí, né? 65, 67. Hoje já sabemos que mesmo que o indivíduo apresente uma comunicação anímica, uma comunicação de personismo, entrar em determinadas hipnoses, ela de qualquer jeito é um sensitiva. Então vai-se hoje pessoas mais experimentadas distinguir o próprio fenômeno que não deixa de ser útil. Certo? Não deixa de ser útil e servir de qualquer jeito, se bem intencionado, preparado, não basta ser só ter boa intenção, né? Ser bem preparado para o socorro também, tá? Então, forçar, provocar é fazer com que a pessoa que não tem nada, ela fica forçando ter alguma coisa. Existiam pessoas que tinham só rudimentos de mediunidade, queria forçar a barra e tal, mas hoje, com as novas gerações, tem se observado uma grande intensidade de aumento de sensitivos mesmo, de médiums, e sensitivos também no sentido do anímico, né? Não do animismo falcatrua, porque fez-se uma confusão, misturou a ideia que o animismo é falcatrua, é mistificação, e não é bem por aí. O indivíduo pode apresentar uma outra personalidade sua anterior e contribuir, não é, positivamente para um trabalho. Como também pode, em um trabalho socorrista, apresentar uma personalidade sua anterior que precise de ajuda e de socorro. Então, logicamente, o espírita, ele tem que ser preparado. O espírita, digo, que lida com atividades mediúnicas, o espírita que lida com médiuns, o espírita que não é só um frequentador de um grupo espírita, mas que é um trabalhador do grupo espírita. Então, ele tem que se posicionar como um estudioso incansável e vendo o alcance que a ciência hoje tem, né? A mediunidade deverá ser espontânea, por excelência, a fim de frutecer com segurança e brilhantismo. E será em vão que o pretendente se esforçará para atraí-la antes da ocasião propícia. Tal insofridez redundará, inapelavelmente repetimos, em fenômenos de autossugestão ou chamado animismo ou personismo, isto é, a mente do próprio médium criando aquilo que se faz passar por uma comunicação de espíritos desencarnados. Existem mediunidades que de berço se revelam no seu portador, e estas são as mais seguras, porque as mais positivas, frutos de longas etapas reencarnatórias.
durante as quais os seus possuidores exercerão atividades marcantes, assim desenvolvendo forças do perispírito, sede da mediunidade, vibrando intensamente num e noutro setor da existência, e assim adquirindo vibratilidade acomodatícias do fenômeno. Ou seja, aquele médium que é médium desde pequeno, que aflora com espontaneidade desde a infância, é mais propício a um trabalho mais complexo, principalmente mais complexo. Temos grandes exemplos aí dos médiuns, né, no movimento espírita. Outras existem ainda em formação, né, a mediunidade em formação. Forças vibratórias frágeis, incompletas, os chamados agentes negativos, que jamais chegarão a se adestrar satisfatoriamente numa sua existência, e que se mesclarão de enxertos mentais do próprio médium em qualquer operosidade tentada, dando-se também a possibilidade até mesmo de pseudo-perturbação mental, ocorrendo então as necessidades dos estágios em casas de saúde e hospitais psiquiátricos, se tratar de indivíduos desconhecedores das ciências psíquicas. Por outro lado, esse tratamento será balsamizante e até necessário na maioria dos casos, visto que tais impasses comumente sobrecarregam as células nervosas do paciente, consumindo ainda grande percentagem de fluidos vitais. Possuindo na minha clínica espiritual fatos interessantes cabíveis, nos temas em apreço, consignados neste livro, patrocinarei aqui a exposição de alguns deles para estudo e análise dos fatos espíritas, convidando o leitor à meditação sobre eles, pois o espírita necessita profundamente de instrução geral em torno dos fenômenos e ensinamentos apresentados pela ciência transcendente de que se fez adébito, ciência imortal, que não poderão sofrer o abandono das verdadeiras atenções do senso e da razão. Então, o verdadeiro espírita, né, o espírita, como diz ele, tem que estar comprometido a um trabalho, um estudo de todos os fatos, inclusive os estudos que vieram depois dessas afirmações do próprio Dr. Bezerra de Menezes, abraçando o que se possa dizer conteúdos da ciência. Ele é muito cautelativo nessa colocação dele, muito assim, vamos dizer, cuidadoso, para que as pessoas não sobrecitem, porque as pessoas iam à procura dos contatos mediúnicos com muito afã, não é? E o que acontecia? Poderia acontecer mesmo situações em que a pessoa pudesse ter até uma perturbação mental que poderia surgir, seja do encontro com entidades, seja no despertar de algumas personalidades dele anterior, de algumas coisas que ficaram, vamos dizer assim, em suspenso. Isso causar uma perturbação mental. Graças a Deus, a gente tem observado aí que essas suas prevenções de Dr. Bezerra está muito para trás. Tem muita coisa hoje moderna, de cuidados através desses estudos de personalidade, das personalidades múltiplas, dos conteúdos mediúnicos que vão ser sempre passar pelo cérebro do próprio médium, segundo o próprio livro dos médiuns. Então vamos nos basear principalmente na codificação espírita, que vai passar pelo conteúdo, vai pegar o colorido, vamos dizer assim, porque a própria linguagem escrita, a linguagem falada vai ser do próprio médium, já que os espíritos se comunicam de pensamento a pensamento. E a palavra vai ser a roupa que o pensamento do espírito vai vestir. É assim que o médium transmite. Então, ele vai vestir o pensamento do espírito com suas palavras. Daí, pode acontecer que ele mexa no conteúdo do que o médium está passando. Pode acontecer, por causa que pode existir, vamos dizer assim, incompatibilidade de pensamento.
Aí o espírito vai lá, tenta mandar uma mensagem, o médium vai lá e modifica alguma coisa inconscientemente ou adapta ao modo dele ver as coisas e pensar. Realmente, a gente observa em muita literatura de espíritas experimentados no campo da mediunidade que você observa que a opinião dele é muito mais do que a do próprio médium. Observo isso claramente, não vou citar nomes dos médiums quais são, mas já observei isso. Por quê? Porque eu já vi tanta palestra dele falando daquele argumento que o espírito fala igualzinho a ele, né? Ou ele nunca está em si e está sempre incorporado, ou tem uma parcela boa da opinião dele nas comunicações daquele espírito. Tá bom. Então, ele falou que ia expor, né? Dr. Bezerra ia expor alguns casos para nós observarmos, e aí aquilo que ele foi dito a gente vai conversando mais para frente. E ela começa um outro capítulo que é faculdade nativa, certo? Então, quando for ela mesma que estiver falando, ela vai falar eu. Quando estiver falando junto com o Dr. Bezerra, ou seja, a intervenção dele, ela vai botar nós, para que a gente possa distinguir quando é ela e quando tem intervenção dele, né? Através da própria intuição, porque não é uma psicografia, é uma intuição. Você veja que a mensagem que ele escreveu aqui é uma psicografia, porque ele colocou em aspas, certo? Então, é uma mensagem direta. No caso da elaboração do livro, ele está agindo sobre ela com a intuição. Tá certo? Então, nós falamos, por exemplo, de Mirabelle, que o corpo se decompunha. Mirabelle foi o fantástico Mirabelle. Mirabelle não era espírita, por incrível que pareça. Eu vou até fazer um trabalho para os italianos, trazendo a biografia de Mirabelle, eles vão gostar bastante. Lá para o grupo italiano, fica legal, né? Falar desses médiuns, porque atrai, porque começa a ver com naturalidade. Também é importante a demonstração dos fatos, principalmente quando foi estudado por pessoas sérias, e quantos nomes italianos tem, né? Então é interessante também trazer esse tipo de material para eles, para os italianos. Nós vamos então começar o capítulo 2, que é o faculdade nativa, tá certo? Vamos lá. Todos a choravam e se feriam de pena. Jesus, porém, lhe disse: não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Então, Jesus, tomando-lhe a mão, disse em alta voz: Talita cumé, menina, desperta. Então a sua alma tornou ao corpo e ela se levantou logo. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Mateus 9, 18 a 26, Marcos 5, 22 a 43, Lucas 8, 41 a 56. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Então, eu trouxe para vocês os 3 estudos anteriores sobre a questão bíblica e as passagens dos milagres de Jesus, né? O mais importante, assim, foi o de Lázaro. Depois, da menininha, e tem tantos outros que agora não me lembro o nome. A própria Revista Espírita traz vários casos de catalepsia, de letargia, e nós trouxemos um para estudar com vocês. Então, como nós somos ligados do corpo perispiritual ao corpo físico, célula a célula, digamos que, nesse caso, a letargia, poucos fios permanecem ligados ao corpo, né? Poucos fios, e o fio principal, o que é o chamado cordão de prata, né? Ligado, mas os outros não. Desde quando aqueles outros fios não estão ligados à célula,
simplesmente vai faltar vitalidade, porque se não tem, vamos supor assim, olhe bem, as mangueirinhas que passam a energia vital para o organismo, aquele organismo, aquelas partes vão parar o seu funcionamento, não é verdade? E aí, o corpo físico, quando não tem aquele funcionamento, ele entra em decomposição. E era uma decomposição, vamos dizer assim, pouca, porque ele depois pegava a vitalidade de novo e tudo voltava ao normal. Isso dá um desgaste muito grande. Um desgaste muito grande no consumo de fluido vital se fica fazendo continuadamente as saídas do corpo. Tanto que as projeções lúcidas e tal, você vai fazendo num dia certo, na hora certa pré-estabelecida, mas não toda hora, para que você não fique alienado, porque você retira tanto fluido do corpo físico, que você causa algum dano. Olha que coisa interessante, né? Faz parte da natureza. Então, você tem que ter um equilíbrio até nessas saídas, para que não cause um desgaste excessivo do corpo. Então, quando você faz esse tipo de trabalho com amparadores, com espíritos protetores, com mentores, eles tratam de reabastecer você no que te serve. Quando esse tipo de trabalho é feito com objetivo nobre, né? Para ajudar pessoas. Tá bom, vamos continuar aqui, depois a gente vai conversando. Em um livro de memórias que nossos dirigentes espirituais nos aconselharam a escrever, existem seguintes páginas que dali extraímos para o presente volume, oferecendo-as à meditação do leitor, pois jamais devemos desprezar fatos autênticos que atestem a verdade espírita. Escrevemo-las num grande desabafo, pois tantos foram os fatos espíritas que desde a infância rodearam nossa vida, que em verdade nossa consciência se acusaria se os retivéssemos somente para deleite das nossas recordações. Eis as aludidas páginas. Vamos ver o que ela vai falar dela, né? Colocando para nós mesmos a questão de que seria até egoísmo ela reter para ela somente essas recordações. O livro se chama Recordações da Mediunidade, né? Creio que nasci médium. Olha, ela fala, eu creio, né? Tô falando dela diretamente. Creio que nasci médium já desenvolvido, pois jamais me dei o trabalho de procurar desenvolver faculdades medianímicas. Algumas faculdades se apresentaram ainda em minha primeira infância. A vidência, a audiência e o próprio desdobramento em corpo astral, com o curioso fenômeno da morte aparente. Creio mesmo, e o leitor ajuizará, que o primeiro grande fenômeno mediúnico ocorrido comigo se verificou quando eu estava apenas com 29 dias de existência. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal de 24 de dezembro a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que em uma existência pretérita eu morrera afogada por suicídio. E aquela sufocação, no primeiro mês do meu nascimento, nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado. Reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos, comumente. Durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver, e os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominado Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença, o único médico e o farmacêutico examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação. A falta de outra causa mortes mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada.
Minha avó e minhas tias trataram de me amortalhar para o sepultamento à tarde, pois o óbito ocorrera pela manhã. Bem cedo. Eu era recém-chegada na família e, por isso, ao que parece, minha morte não abalava o sentimento de ninguém, pois havendo ao todo 28 pessoas na residência rural da minha avó materna, onde nasci, porquanto a família se havia reunido para a comemoração do Natal e Ano Novo, ninguém demonstrara pesar pelo acontecimento, muito ao contrário do que se passara na residência do fariseu Jairo, há quase 2000 anos. Vestiram-me, então, de branco e azul, como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim. Faixas e estrelinhas me engrinaram na fonte, com uma coroa de rosinhas brancas. Chovia torrencialmente e esfriara o tempo, numa localidade própria para o veraneio, como é a minha cidade natal. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se à minha espera, solenemente preparada na sala de visitas. Nem minha mãe chorava, mas esta não chorava porque não acreditava na minha morte. Ela não chorava a mãe porque não acreditava na morte da menina. Não aceitava, né? A morte da própria filha. A mãe, né? Então, pequenininha, 29 dias de nascida, ela teve esse fenômeno de letargia, a morte aparente toda endurecida, a criança endurecida, dada totalmente por morta pelo médico, e a família acatou, mas a mãe não acreditava. Mas voltando à leitura aqui. Por nossa vez, conhecemos pessoalmente, faz alguns anos, na cidade de Fluminense, de Barra Mansa, na cidade do interior do Rio de Janeiro, né? Barra Mansa. Ao tempo em que ali exercia as funções espiritistas, o eminente médium e expositor evangélico Manuel Ferreira Horta, amplamente conhecido pela cunha de Zico Horta. Seu Zico Horta foi um grande médium, né? Trabalhador no movimento, principalmente nessa cidade de Barra Mansa. A dona Ivone chegou a conhecê-lo. Diz que ele continua dando assistência aos centros espíritas lá em Barra Mansa, agora no mundo espiritual. E ele era médium também, né? A médium cataléptica Chiquinha, os dois, né? Tratava-se de uma jovem de 19 anos, filha de respeitável família e finamente educada. Sua faculdade apresentou-se inicialmente em feição de enfermidade, com longos ataques que desafiaram o tratamento médico para a cura. Observada, porém, a pedido da família e habilmente dirigida por aquele lúcido espírita, que era seu Zico Horta, né? A jovem tornou-se médium de admiráveis possibilidades, com a insólita faculdade cataléptica, que lhe permitia até mesmo o fenômeno da incorporação de entidades sofredoras e ignorantes, a fim de serem esclarecidas. Em 20 minutos, a médium apresentava os variados graus da catalepsia, inclusive o estado cadavérico, após a 24 horas depois da morte, e os sintomas do início da decomposição, com as placas esverdeadas pelo corpo e o desagradável almíscar comum aos cadáveres que entram em decomposição. De outras vezes, no primeiro ou no segundo grau do transe, transmitia verbalmente o receituário que ouvia das entidades médicas desencarnadas que assistiam, obtendo assim excelentes curas dos numerosos doentes que procuravam a antiga assistência espírita Bittencourt Sampaio, dirigida por Zico Horta. Narrava fatos que via no espaço, transmitia instruções de individualidades espirituais sobre diversos assuntos, penetrava o corpo humano com a visão espiritual e seus diagnósticos eram seguros, visto que os reproduzia verbalmente, ouvindo-os em espírito dos médicos espirituais. O tom da voz com que se exprimia era pausado e grave, e sua aparência física reproduziu o estado cadavérico.
rigidez impressionante, algidez, arroxeamento dos tecidos carnais, inclusive as unhas, fisionomia abatida e triste, própria do cadáver, olheiras profundas. O mesmo sucedia, como é sabido, ao médium Carlos Mirabelli, que em poucos minutos atingiu o grau de decomposição, a ponto de as pessoas presentes em sessões em que ele tratasse só muito penosamente suportarem o fétido que dele se exalava, além que o transe variasse de grau em escala descendente, fazendo-o despertar. Ao que parece, a catalepsia aí era completa. Ambos, de nada, recordavam ao despertar. Então, para manter o pensamento, da Dona Ivone, para enriquecer o pensamento dela, nós vamos trazer para vocês aqui no Livro dos Espíritos, tá bom? Coisas que nós estudamos recentemente, se vocês lembram. Então, eu só vou lembrar para vocês, tá certo? Que é da pergunta 400 em diante. Tá no capítulo 8, Emancipação da Alma. Eu não vou ler as perguntas, só estou dizendo para vocês que é da 400 em diante, porque é um tema que eu estou vendo que está interessando muita gente, e seria interessante que vocês fossem diretamente nesse capítulo e estudassem, e que depois a gente pudesse bater um papo sobre ele. A questão é o seguinte, que esse capítulo trata da emancipação da alma, e a letargia e a catalepsia, que é da pergunta 422 em diante, encontra-se nesse capítulo. A letargia e a catalepsia é um fenômeno de emancipação, ou seja, o indivíduo ganha a liberdade de tal modo que diminui a vitalidade do corpo. É um tipo de emancipação. Tem vários tipos de emancipação, certo? Então, seja a médium Chiquinha, seja o Carlos Mirabelli, no caso a menina, ela entrava em catalepsia e ela narrava, por exemplo, o que estava acontecendo. Então, ela tinha, apesar de todo o endurecimento no seu corpo, certo? Apesar de ter manchas roxas no corpo, o rosto, ficar transfigurado, ela fica verde e tem um odor esquisito, parecendo aquele da decomposição do cadáver. 24 horas depois da morte, a menina estava em vida. Em que sentido? A menina estava lúcida, porque ela falava, apesar que quando ela voltava, ela não lembrava nada, como diz Dona Ivone. Então, vocês lembram que o sonambulismo, a pessoa muitas vezes não lembra? O êxtase. Então, nem o sonambulismo, nem o êxtase. Então, é um tipo de fenômeno que se mistura. Então, a catalepsia ficaria duro os órgãos, fica duro os braços, os artes. E o resto do corpo. Então, olha só. Mas a catalepsia, aí entra o fato letárgico mais profundo no Mirabelli, ao ponto que ele estava dormindo totalmente, então ele não interagia com a comunicação. O Mirabelli, nesse caso, ficava em transe e nessa situação os espíritos apareciam mesmo, Ele materializou muito espírito Carlos Mirabelli. E o transe dele era assim, ele ficava de olho aberto, às vezes, e totalmente na luz do dia. Então, os espíritos apareciam Mirabelli totalmente na luz do dia. Então, podia ficar na luz do dia, com a luz ligada, luz artificial, ou na rua, os espíritos apareciam. Uma coisa assim incrível de Mirabelli. E se comunicavam, eram tocados, vinham ser examinados e etc. A Elizabeth de Esperance, por exemplo, ela ficava em estado cataléptico, ou seja, ela tinha um endurecimento do corpo, mas ela não tinha esse estado de sentir cheiro, de decomposição. Então, o que é que se mistura? Porque é tudo emancipação da alma. Além da catalepsia, entrava num estado sonambúlico mais profundo, que é a mesma coisa, Só que nesse caso aí que perdia a vitalidade, tirava o fluido vital. Então, era um tipo de transe, de emancipação da alma,
que o fluido vital vinha retirado do corpo para o espírito ganhar mais liberdade, potencializar a si mesmo, e o corpo perdendo a vitalidade, ele diminui o funcionamento. Porque qual é a gasolina do corpo físico? O fluido vital. Você vive até quando você tiver a última gota de fluido vital, certo? Então, é o fluido vital que faz com que o seu espírito possa animar um corpo físico, tá bom? Então, esse capítulo, que é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, seria interessante que fosse estudado por nós, apesar que nos domínios da mediunidade a gente também tem tratado, tá certo? Então, é uma emancipação da alma. Em si, por si, é um fenômeno anímico, nós sabemos. Mas o Dr. Bezerra de Menezes não tinha dito aí pra gente que as faculdades mediúnicas não têm que ser forçadas. Ora, ser anímico é uma predisposição do indivíduo. Então, a faculdade anímica em si por si. Então, a pessoa que está num transe cataléptico pode falar por si mesma e dar uma comunicação, como o sonâmbulo. Quantos sonâmbulos eram estudados? Passa a ser mediunidade quando tem a intervenção de um espírito. Então, você pode, e muitos pesquisadores tentaram isso, pegavam os sonâmbulos catalépticos e forçavam uma outra comunicação que fosse além daquilo que ele era acostumado a dar. Certo? Então, lógico, nesse tipo de situação, a pessoa vai ser mistificado, porque vai estar um monte de gente pronta a responder, né? Por aí. Então, o que é que eu queria dizer para vocês? Que fazem parte sempre do fenômeno da emancipação da alma. Então, quando vocês ouvirem falar de emancipação da alma, ou desdobramento astral, ou projeção astral, faz sempre parte da mesma coisa. A projeção astral, de fato mesmo, na emancipação da alma, a pessoa se projeta com lucidez. Então, foi dedicado um estudo a essas saídas do corpo e criando-se técnicas para a pessoa sair do corpo com mais lucidez, colocou-se o nome de projeção astral. Você se projeta, para fora do corpo com a maior lucidez possível. Continuando aqui. Uma vez de posse das indicações que aí ficam, animadas no sentido de descrever nestas páginas alguns acontecimentos supranormais, de que também temos sido paciente na presente vida orgânica. Então, com ela acontecia muito. A Dona Ivone, por exemplo, era uma ex-suicida. Então, a Dona Ivone, já quando nasceu, tinha essa predisposição de ser fujona, vamos dizer assim, Palavras pobres, um tom de brincadeira, porque ela saía do corpo. Então, quando ela nasceu, ela bebê, ela morreu e não morreu. Então, ela era parente morte, ela ia ser enterrada viva. A mãe faz aquela prece, junto com a espiritualidade, soma forças, dá aquele jato magnético na menina, que o bebezinho, que dá aquele grito e volta em vida, Vamos dizer assim, aconteceu com ela outras vezes. Mas, através dos mentores espirituais, essa faculdade ficou, além de anímica, somada à mediunidade, porque ela ia interagir com o mundo espiritual, trazendo notícias dos espíritos, vivenciando situações ligadas diretamente aos espíritos, e a intervenção dos espíritos através dessa faculdade, que era a letargia, no caso dela, era mediunidade. Que o suposto leitor juíze e por si mesmo deduza até onde poderá chegar o intricado mistério da mediunidade. Porque a mediunidade ainda constitui mistério para nós outros, que apenas lhe conhecemos. Os efeitos surpreendentes, isto é, apenas a primeira parte dos seus estranhos poderes. Devemos declarar de início que, para a descrição dos fenômenos ocorridos conosco, usaremos o tratamento da primeira pessoa no singular, e para a primeira parte de cada capítulo, ou seja, para as análises e exposições obtidas pelas intuições do dirigente espiritual do presente obra, Adolfo Bezerra de Menezes, usaremos o tratamento da primeira pessoa no plural, assim destacando as duas feições do primeiro volume. Então, ela diz que vai continuar falando desse fenômeno. Então, voltando à leitura aqui, opunha-se terminantemente que me expusessem na sala,
e encomendassem o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho, todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica romana por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa. Fechou-se nele. Acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, Mãe de Jesus, e com a vela acesa, prostou-se de joelhos ali, sozinha, e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Mãe Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passaste pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho sob os pecados dos homens, ouve o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso Filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, que para ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-lhe entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir desse momento. Ela é vossa, eu vou-lhe entrego. E seja qual for o destino que esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante porque será previsto pela vossa proteção. Muitas vezes, durante minha infância, minha mãe narrava-me esse episódio da nossa vida por entre sorrisos de satisfação, repetindo 100 vezes a prece que aí fica, por ela inventada no momento, acrescentando-a o Pai Nosso e da Ave Maria. E, igualmente entre sorrisos, era que eu a ouvia dizer, tornando-me então eufórica por isso mesmo: eu nada mais tenho com você. Você pertence a Maria, Mãe de Jesus. Olha que coisa linda. E a prece da mãe, né? Aqui depois ela vai continuar falando. Mas a prece da mãe vai ajudá-la. Aí depois eu comento isso com vocês, sobre a ligação dela com Maria. Vamos continuar a leitura, porque senão eu adianto, né? Adianto o assunto. Entrementes, ao se retirar do aposento onde se dera comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal, que continuava imerso em catalepsia, e tocou carinhosamente com as mãos, repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos da Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. Bichinha. As velas que deveriam alumiar o meu cadáver foram retiradas e apagadas. A essa foi destituída das solenes toalhas rendadas o crucifixo retornou ao oratório da minha avó e a casa funerária recebera de volta um caixão de anjinho. Porque eu revivera, para o testemunho que de direito fossem por mim provados, como espírito revele que fora no passado. E revivera sob o doce influxo maternal de Maria, Mãe de Jesus. Recordando agora nestas páginas esse patético episódio de minha presente existência, me narrado tantas vezes pelos meus familiares, nele prefiro compreender também um símbolo. A par do fenômeno psíquico,
Ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações. Para ressuscitar o meu espírito, morto no pecado através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Não obstante que seria o fato acima exposto, senão a faculdade que comigo viera, de outras etapas antigas, o próprio fenômeno mediúnico que ocorre ainda hoje. Quando às vezes, espontaneamente, advém transes idênticos ao acima narrado, enquanto eu em espírito eu me vejo acompanhada dos instrutores, para com eles socorrer sofredores da terra e no espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, aos dramas do mundo invisível, que mais tarde são descritos em romances ou historietas. Aos 4 anos de idade, já me comunicava com os espíritos desencarnados, através da visão e da audição. Mas eu vou parar aqui para a gente conversar, foi uma coisa interessante. A Dona Ivone teve uma morte aparente, um fenômeno letárgico com 29 dias de nascida, né? Ela nasceu, engraçado, no Natal, na véspera, né? Ela nasceu e naquele clima natalício, olha só, o nascimento do Cristo, o símbolo. Mas a Dona Ivone foi suicida, próprio na última encarnação, né? Nessa menos da nossa conhecimento, antes desse, no qual ela foi socorrida no mundo espiritual pela falange de Maria. É a falange da Casa de Maria, do Hospital de Maria, que socorre os suicidas. Então, vocês podem ler no livro Memórias de um Suicida. Essa falange e esses espíritos hindus, né, são espíritos que têm até turbante, se apresentam assim como antigos hindus, que vão nos vales recolher os espíritos suicidas para o tratamento quando eles já estão com certa disposição para estarem melhores, né, já para serem tratados. E Dona Ivone foi socorrida também ela por essa falange no passado, e ela é ligada mesmo à Casa de Maria, devota mesmo à Casa de Maria. A Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e coincidentemente, né, ela diz, olha o símbolo, morrer para si mesma, porque o meu espírito é morto no pecado. Não é que o espírito morreu, mas ela diz assim, que o espírito se afastou das leis de Deus, não é? Saiu da luz, porque o espírito ele precisa reencarnar tantas vezes, é necessário para a evolução, mas ele não precisa expiar. Ele precisa ser provado, porque o espírito ele precisa ganhar conhecimento. Então, ganhando conhecimento, nesse ganhar de conhecimento, ele vai sendo provado e aqui levado para o seu crescimento. E ele vai fazendo seu percurso, vamos dizer, seu caminho de evolução mais rápido. Quando a gente se desvia das leis de Deus, a gente faz também um caminho para Deus, mas um caminho mais longo. Então, a gente demora mais para chegar à perfeição, sendo o caminho mais longo ou o caminho mais curto, caminho de chegar aos braços de Deus do mesmo jeito. Então, o filho que desvia do caminho, de estar caminhando com Deus, e a parábola do filho pródigo espelha bastante, né, essa situação. Nós podemos perceber que o outro desvia do caminho. Ele já estava com o pai, poderia continuar o caminho do pai, mas ele desvia, ganhando conhecimento por vias difíceis, por via de sofrimento, porque ele sofreu, né? Se entregou às paixões, percebeu o peso das suas paixões, entrou em sofrimento, ele resolve voltar para os braços do pai por conta própria. Então, nós realmente voltamos para os braços do pai por conta própria. Ninguém nos força, né? Essa busca de Deus conosco, de estar com Deus, de caminhar, vamos dizer assim, em harmonia com Deus. Vocês desculpem a voz assim, que eu tô resfriada. Então,
vai meu pedido de desculpas. Você vê a mãe, outro detalhe interessante, a mãe alisou a criança. Então a mãe ficou em prece, reparem bem. A mãe mudou o estado vibracional dela, certo? Aumentou o grau da vibração. Somou as energias com os benfeitores espirituais. Você vê a mãe dela com toda simplicidade intuir que ela diz assim, que se for como eu estou pensando, mas se é como eu creio e ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos. Imagina, né? A mãe ela sabia, como é que pode, né? Porque já na pressa ela fez a afirmação. E aí, passa a mão na criança, dá um passo na criança, a criança grita, mas a criança volta. E o grito da criança não era porque voltou, mas porque as rosinhas estavam furando a cabeça da bichinha. E agora vamos voltar aqui ao que a gente começou ali, sobre a mediunidade dela, desde os 4 anos, né? Desde os 4 anos já me comunicava com os espíritos desencarnados através da visão e da audição. Via-os e falava com eles. Olha, ela tinha uma tendência a estar desdobrada. A vidência, clarividência, é um desdobramento, né? Nós estudamos no livro dos médiuns. Então, uma certa tendência dela, né? A estar sempre assim, vamos dizer assim, flutuante fora do corpo. Ou ela tinha vidência e se vê pelos olhos da alma, não se vê, não é? A vidência você não vê pelos olhos ordinários do corpo físico, mas vê pela percepção perispiritual. E né, tá bem fora do corpo para poder estar vendo pelo perispírito. É uma faculdade mediúnica porque vê espíritos. Se ela, por exemplo, e tinha também, né, uma clarividência, que não é só ver os espíritos, mas ela vê circunstâncias que tá acontecendo distante, é clarividência. Ela, por exemplo, estando acordada, conversando com algumas pessoas e tem uma lucidez muito grande no falar. E tem uma expressão que eu gosto muito para falar disso, que tá aqui na... Cadê, Juliana? Peraí, que eu já digo para vocês. Que da dupla vista, né? Então a pessoa tá tendo essa percepção, já é a dupla vista, ela tá lúcida e ela dá uma opinião em alguma coisa assim que você fala, nossa, parece que a pessoa tem assim um conhecimento de causa. É a dupla vista, não é? É a percepção do espírito. Por quê? Porque o perispírito se expande. Nessa expansão do perispírito, se vê melhor as coisas, né? Como se tivesse assim uma clareza, visse com muito mais abertura ou mais profundamente as situações, né? Deixa eu ver o que eu queria ver, não sei, não tô achando agora. Tá bom. Então vamos ficar assim, vendo agora, semana que vem a gente fala mais, né? Mas a gente começou a ver agora as percepções espirituais dela desde a infância, desde os 4 anos, que ela dialoga com os espíritos. E depois eu vou trazer um trechinho do livro Memórias de um Suicida, e a gente vai ter um bate-papo mais gostoso sobre isso, para vocês perceberem que no livro Memórias do Suicida tem um trecho no qual um espírito muito conhecido dela fala da vida dos dois e conta para Camilo Castelo Branco, sintoniza tipo uma televisãozinha e diz assim, olha, ela já está encarnada e era mulher amada. Aí mostra na televisãozinha a menininha sente a distância, viu? Porque não estavam lá presentes, estavam na casa de Maria, no hospital de Maria. Sente que estavam falando dela, criancinha pequena. A criança fica agitada e corre para chorar nos braços da mãe. Olha que coisa interessante. E era a evocação de Roberto de Canalejas, que era o amor dela. Mas eu vou encontrar próprio trechinho legal para eu trazer para vocês aqui na semana que vem. Beijo, pessoal, e muito obrigado de estar conosco.